Bom, pessoal, boa tarde ou boa noite, não sei que horas vocês estão assistindo isso. Bom dia. Queria hoje fazer algumas observações, demonstrar algumas proposições envolvendo superfícies regulares. Tá bom? Então, queria começar mostrando que todo gráfico, uma função diferenciável, é uma superfície regular. Um aquecimento, tá? Porque a gente vai fazer aqui hoje. Estável é uma superfície regular. Bom, como é que a gente mostra isso, tá? Então, vamos pegar S, né? O nosso candidato a ser superfície regular, ser o conjunto de pontos do R3, tais que P, ponto qualquer, vai ter a forma UV, F de UV, onde esse UV, esse aqui é um aberto do R2, tá? E a F é diferenciável. Então, esse aqui seria o gráfico da F. Tá? Então, nada mais natural do que tomar como parametrização a aplicação definida em U, né? Em S aqui, basicamente, é algo meio quase trivial. Por isso que eu estou dizendo que é um aquecimento. Tá? Então, a gente pega X assim. Então, como F é diferenciável, X é diferenciável, a aplicação dx, a gente tem que verificar que ela é injetiva, né? Então, essa dx, se a gente usar a base no R2 e no R3, a base canônica, a matriz que representa essa derivada, tá? Você obtém ela derivando as funções coordenadas, no caso U, V e F, em relação a U da primeira coluna e V da segunda coluna. Então, primeira coluna eu dedico com relação a essas três funções, com relação a U. Então, tá assim, né? Esse subíndice aqui é uma derivada parcial da F em relação a aqui, tá? Tá bom? E aí eu acho que olhando para essas duas, claro que elas são interamente dependentes, tá? Então, o oposto da equação linear é todos, tá? E dá e é claro também que x, a imagem, né, da x, ela é igual a essa x. Então, a única coisa que não é a continuidade apenas verificar a continuidade da S, né? X é menos 1. Né? Então,
Aqui, se você pega um ponto, por exemplo, se você pega um ponto da forma U, V, F de UV, a, a inversa, né, vai levar isso no ponto UV. Tá? Então, é como se você tivesse, no fundo, pegando um ponto aqui do R3, essa carinha, tenta desenhar aqui, tá? Eixos X, então, Z. Você tem um pontinho aqui, você tem a projeção diagonal, tá? Sobre o plano XY, vamos dizer. Então, aqui você tem um ponto dessa forma, tá? UV, F de UV, e quando você projeta, aqui você vai ter valor U, valor V. Bom, então, essa aplicação aqui, como se você quer, porque o detalhe é que a x é menos 1 está definido na S, no gráfico, né? No gráfico. Mas, então, a x é menos 1, ela é a mesma coisa que a projeção, vou dizer assim, chama de π essa projeção, tá? Então, π pega um ponto coordenado x, y, z, é um pontinho aqui de coordenada x, tá? Projeção ortogonal sobre o plano xy. Então, a x é menos 1 é a π restrita a S, tá? Então, a π, se você olhar ela como uma transformação do R3 no R2, obviamente, a x é menos 1 é a restrição de uma função contínua a S, tá? Então, vai ser uma função contínua em S. Lembrando, né, que os abertos de S são equações de abertos do R3 S. Bom, lembrar disso. Restrição uma função contínua, por exemplo, essa projeção. Quando você restringe ela à superfície, ela vai ser uma função contínua na superfície, tá? Porque a topologia que a gente está assumindo na superfície é a topologia induzida. Então, por isso que as coisas funcionam bem, tá bom? Então, assim, o gráfico, vocês têm uma função diferenciável, olha para o gráfico, vai ser uma superfície regular, tá? Agora, mais interessante, eu acho, e mais delicado, é você considerar proposição, tá? Se você pega uma função f', tá? Definida aqui num aberto do R3, tá? Então agora, desculpa aqui a minha anotação, mas o é aberto do R3, ela é diferenciável, tá? E desculpa, deixa eu direitinho. Função, né? Então, melhor escrever assim. É definida aqui num aberto, assumindo valores reais. Ela é diferenciável. D e F pontinho, abreviação de diferenciável, tá bom? E você tem um númerozinho A, certo? Decente, a imagem, o real A, já é um valor regular de F, certo? Então, probleminha aqui na minha caneta, mas então, a imagem inversa desse valor regular é uma superfície regular.
Tá? Então, por exemplo, antes de demonstrar, né, essa proposição, você pode pegar ela no livro do Manfredo, por exemplo, ele mostra que a esfera é uma superfície regular, a esfera unitária, centrada na origem, uma superfície regular, achando parametrizações locais convenientes, cobrem toda a superfície, e aí você tem que mostrar todas as coisas, né? Aquelas X, né, as parametrizações locais têm que satisfazer aquelas três condições. Dá um trabalhão, tá? Mas você poderia, por exemplo, considerar a função, por exemplo, se você considerar essa função x de t, tá, como sendo x2 mais y2 mais z2, por exemplo, essa função aqui, né? E aí você podia olhar o gradiente dessa função, a gente vai denotar assim, né? O gradiente do ponto x, y, z. Isso aqui é 2x, 2y, são as derivadas parciais, né? Função com relações coordenadas, então a gente pode escrever assim o gradiente. Então, esse gradiente aqui, ele se anula apenas na origem, né? Tá bom? Então, por exemplo, o valor regular, tá? É um valor da função, e esse valor é um número, mas assim, como é que você tem... lá no livro tem uma discussão, tá, para quem é para lembrar essas coisas, mas você tem os pontos críticos. Os pontos críticos seriam os pontos onde o gradiente se anula, e aí os valores da função ponto de gradiente se anula são os valores críticos. Então, se o número que o A5 pertence à imagem da F, a imagem inversa, o A não vai ser vazio, tá? Mas esse garante o gradiente da F. Então, eu estou pegando esse. Então, se eu pegar o verdadeiro, em poucos segundos eu mostro que a esfera é uma composição é mostrar que certo. Tá? Você encontra essa função, aí você tem essa proposição que é imediata. Tá? Então, vamos tentar aqui, e vamos tentar ver como é que a gente pode demonstrar isso aqui. Eu vou seguir, para não ficar, vou seguir aqui as ideias que estão no livro do Manfredo. Tá? Uma coisinha ou outra eu posso falar de maneira diferente. Espero que com essa explicação e vocês lendo o livro fique tudo claro. Tá? Então, antes de começar, eu queria só observar que ao longo dessa demonstração e de outras, a gente vai usar algumas vezes o teorema da função inversa, da aplicação inversa. Tá? E é isso que vocês têm que lembrar para entender essas demonstrações. Espero que vocês tenham visto isso no curso de cálculo ou de análise. Ok, então vamos lá, né? Então eu quero mostrar que se eu pego um ponto, por exemplo, pego um ponto qualquer da imagem inversa, então, camarada P está na imagem inversa. Já, tá? Aí eu quero, como é que eu posso dizer? Quero encontrar uma parametrização local, tá? E onde em torno de P. Como P é arbitrário, qualquer ponto
da superfície da medição local, tá bom? Claro. Se esse P está aqui nesse conjunto, como eu observei antes, eu sei que o gradiente da F, esse ponto P, tá? Ele é diferente do vetor nulo, né? Diferente de zero. Então, se eu for olhar assim para o gradiente da F, tá? Ponto qualquer, isso aqui vai ser, coordenadas cartesianas, vai ser componentes, vão ser as derivadas parciais da F com relação a x, y e z. Certo? Então, eu sei que essas três componentes, como o vetor não nulo, pode ser tá? Então, essas três, pelo menos uma delas é diferente de zero, tá? Tá? Assumir que, por exemplo, a derivada parcial da f com relação a z, nesse ponto P, não se anula. Tá? Se ela por acaso se anulasse, você poderia renomear as coordenadas ou então fazer um argumento com a derivada da relação x. Aí. Bem, então, a gente faz o seguinte, né? Agora, então, assim, note que eu estou atrás de uma parametrização local, tá? Querendo. Então, aqui tem um teste de vamos dizer assim, ou de argumento, talvez seja óbvio, argumento, e a gente vai definir de aplicação. Tá? Então, assim, deixa eu só, antes antes de definir essa aplicação, vamos pensar um pouquinho no que poderia acontecer. Então, eu vou desenhar um pedacinho aqui desse subconjunto, essa imagem inversa, né? Localmente. Posso pensar que vai ser um pedaço de superfície, eu tenho um pontinho P aqui, e o que eu sei qual esse gradiente ele dá a direção ortogonal a essa superfície. Tá bom? Então, assim, a ideia dessa demonstração é, né, é diferente de zero. Então, esse gradiente aqui, ele não é horizontal, tá? Ele tem uma componente vertical. Então, se a gente se você considerar a projeção sobre de, tá? Essa projeção, efetivamente, tem uma essa projeção, você vai ter uma bijeção entre um pedacinho dessa imagem inversa e essa projeção, e dá vontade, né, de usar alguma coisa relacionada com esse, e uma aplicação que, por exemplo, isso, essa partinha, tá? Então, a ideia é tentar formalizar isso, tá? Vai fazer aqui. A gente vai usar o teorema da função inversa para. Bom, então, deixa eu definir aqui a aplicação. É uma F maiúscula, tá? Não confundir com a F minúscula. Ela vai ser uma aplicação definida em
Deixa eu só escrever aqui, depois eu falo onde é que ela está definida, tá? Ela vai ser definida assim, vai levar ponto do R3 XYZ no ponto XY F de XYZ, certo? Então, como eu estou como aqui a Fzinha, né? A Fzinha está definida no aberto U, então essa F grande aqui, ela está definida também no mesmo aberto U, porque senão a terceira coordenada não faria sentido, né? E ela está assumindo valores aqui no R3, tá? Agora, a gente pode calcular a derivada, né? A derivada aqui no ponto P. Tá? Então, se a gente, de novo, tomar aqui a base canônica do R3, a gente pode construir uma matriz derivada, e aí ela vai ter a seguinte forma, né? Pegar essas funções coordenadas e derivar com relação às três variáveis. X, x, depois x, x, primeira coluna, a coluna vai ficar assim, né? E a terceira coluna vai ficar assim, tá? Então, eu estou tirando as derivadas parciais das funções coordenadas, primeira coluna x, tá? E aí, o que a gente pode ver aqui, para usar o teorema da função inversa, basicamente o teorema da função inversa diz o seguinte: essa derivada, tá? Por isomorfismo, P, né? Essa aproximação é inversa, então quer dizer que localmente, em torno de uma vizinhança de P, a F de uma inversa, e essa inversa é diferenciável. Bom, então, teorema importante e útil. Para usar aqui, né? Ponto P, A, A, né? No ponto P, né? Aqui está tudo no ponto P, tá bom? Para não ficar escrevendo P, P, P aqui. Tá legal? E essa derivada aqui está no ponto P, ela é diferente de zero. Então, isso garante que a gente pode, então, estamos nas condições para aplicar o teorema da função inversa. Então, vamos aplicar o teorema da função inversa. Deixa eu fazer um desenho que ajuda a gente a entender isso aqui, né? E eu vou pensar em duas cópias do R3, né? Aqui, esse R3 é onde está a nossa superfície, tá bom? Então, aqui você tem todos os desenhos no ponto Pzinho, e aí a F, né? Tá levando aqui um outro R3, pode pensar em todos os coordenadas, né? Vou chamar essas coordenadas de U, B e T, né? Tá? Então, aqui você tem esse ponto P está indo num F de P, tudo bem? E aí, o que a gente sabe, né? A gente sabe que, pelo teorema da função inversa, eu vou ter, posso pensar em bolas, tá? Uma vizinhança aqui em torno de P, uma outra vizinhança em torno de F de P, tal que, restrita a essas vizinhanças, a F admite uma inversa diferenciável. Bom, ok.
Então, em particular, aqui, quando a gente olha para FP, né, a gente sabe que Fzinho de P é igual a A, né? Então, esse ponto Fzão de P está numa altura A, aqui no eixo T, certo? E aí você pode pensar na interseção do plano horizontal com a altura A, tá? E aí a interseção dele com a vizinhança. Tá? Então, daí é uma espécie de... Esse desenho parece um disco, tá? A interseção desse aberto é com o plano. Vou chamar essa vizinhança aqui de W, essa outra são de W, tá? Mas essas vizinhanças são aquelas vizinhanças que o nosso teorema da função inversa garante. Tá? Então, dentro dessas vizinhanças aqui, eu posso ir com pela F e voltar com a espécie de inversa. Tá? Em particular, eu posso olhar para o que acontece com esse subconjunto aqui, que é um pedaço de plano, tá? Essa seção horizontal. Então, se eu posso voltar pelo teorema da inversa, né? Pelo teorema então, ó, eu posso, quando eu estiver dentro dessas vizinhanças aqui, eu posso colocar x, x, y, z, então, certo? Então, existem essas funções. Então, eu posso, claro que, só lembrando, né? Da função inversa, podemos não, existe, né? Normal aqui, existem funções, vou chamar de x, pt, y, p e z de vt, diferenciáveis, e aqui o vt que está nessa f de w, tá? Tais que quando eu que elas fazem esse papel de, se eu pego um ponto aqui, né? Como eu posso dizer isso aqui? Elas só fazem um papel de função inversa, né? Então, assim, você pega pontos coordenados U, P, T aqui, aquela funçãozinha vai te levar exatamente no ponto x, y, z. Aqui, tal que a F, então, x, y, z, t, isso é igual ao próprio U, P, T. Tá bom? Então, é como se fosse a expressão coordenadas da f a menos 1 que existe localmente. Bom, lembrando que a nossa f, né, ponto x, y, z, ela nada mais é do que x, y, fzinho, né? Então, é óbvio que essas funções aqui, ó, a x vai ser igual ao u, né? Isso aqui vai ter que ser um ponto UVT, né? UVT. Então, olhando para as duas primeiras coordenadas, é óbvio que x é igual a y é igual a v, tá? E essa aqui é que está
é óbvio, né? Mas basicamente essa função aqui, Z de VT, né? Então, acho que o Manfredo usa um outro nome, cheio, tá? E aí você poderia pensar assim, restringindo Z de VT, né? É uma função A t igual a T, T, não T, T igual a, ou seja, estou restringindo essa função a esse pedacinho de plano aqui, né, onde a terceira coordenada T é igual a A, eu vou ter, então, eu poderia botar T igual a A, eu vou cair justamente, né, na margem inversa. Então, eu poderia fazer, né, teria uma H de UV, vou definir isso aqui, tá? G, G, A. Tá? Então, A é uma A. Tá? Então, eu poderia considerar e essa H é função diferenciável. H, tá? Isso aí vai um pedacinho. Esse aqui é um diffeomorfismo, né? Vai exatamente a interseção da imagem inversa, tá? Tá? Então, tá ok. E, e essa X vai fazer o papel da, da parametrização local. Você também pode considerar que esse pedacinho aqui, ó, a S, exceção W, tá? Esse pedacinho aqui, vai ser o gráfico de uma função diferenciável. Então, gráfico de uma função diferenciável. Então, justamente essa Hzinho que a gente mostrou. Todo gráfico serve com a superfície circular. Tá? Então, aquele pedacinho ali lá, como o ponto P foi arbitrário, a imagem é uma superfície regular. Bom, então, esse é um ponto importante, importante. Tudo bem. Agora, para dar sequência, eu queria fazer o seguinte. É engraçado, porque a gente vai... Eu sempre acho que eu vou muito lento, né, nessas aulas gravadas, tá, gente? Eu não quero deixá-las muito longas. E deixa eu ver como é que a gente faz aqui. Talvez eu deixe para vocês lerem, tá? Só comentar uma proposição lá no livro. Se você pegar qualquer superfície regular, tá? Então você pega S, superfície A, aí você pega um ponto dessa superfície, tá? Então existe uma vizinhança B, né? S, uma vizinhança uma V, né? Tal que V é o gráfico de uma função diferenciada, tá? E
assim, um gráfico de uma função diferenciável que tem uma das seguintes formas. Tá, então, ou vai ser f de xy, ou então vai ser h, sei lá, de xz, ou vai ser g de yz, certo? Então, assim, esse teorema, essa proposição, ela é bastante razoável de pensar que ela é verdade. Se você pensa assim, né, olha, pega uma superfície regular, tá certo? Então, se você pensar, você tem uma parametrização local, x, né? Parametrização local. Se você derivar, vamos supor que seja que coordenadas tenha seja xu, x de uv. O v são as coordenadas do R2 aberto. Bom, aí você pegar pela definição, né, a xu e xv são, né, independentes. E aí, se você está dentro do R3, você pode fazer o vetorial, vai ter o vetor normal, tá? Então, se você projetar a superfície, por exemplo, do jeito que está aqui, ó, desenhado, se eu projetar horizontalmente, pedacinhos, totalmente, parece que eu consigo projetar aqui e olhar aquele pedacinho, assim, ó, gráfico de uma função, sabe? Se, por exemplo, o vetor normal tivesse horizontal, e meio assim, né? Se eu fosse fazer a projeção plano horizontal, essa projeção teria um problema. Teria dois pontos projetando o mesmo cara aqui no plano horizontal. Então, se o vetor normal fosse horizontal, eu não poderia totalmente escrever a superfície como gráfico de uma função do plano x. Mas eu poderia fazer com relação aos outros planos coordenados. Bom, então, essa que é a ideia. Ou você consegue isso, ou isso. Ou, às vezes, mais de uma. Né? Mas, pelo menos, uma dessas formas você consegue. Legal? Essa que é a ideia. E aí, para demonstrar isso, é de novo, tá? Usando o teorema da, da função inversa. Construçãozinha, bem? E eu vou deixar a leitura para vocês dessa proposição. Eu queria gastar tempo, né, dessa aula mostrando algo que eu acho que tem mais valor para a gente discutir. Que é o seguinte, eu vou falar aqui sobre a mudança de parâmetros e funções diferenciáveis, funções e aplicações diferenciáveis em superfícies, tá? Então, deixa eu começar com um problema, né? Vamos supor que você tem uma superfície, vamos dizer S, tá? Superfície regular, e aí você tem uma função definida aqui na superfície.
Tá? Então, assim, por exemplo, você pode pegar S como sendo a esfera unitária, S2, né? E você pode medir, por exemplo, a partir de um eixo, que você a origem e o sistema de unidades e tal, você pode medir a altura do ponto com relação a esse eixo. Você pega esse ponto da esfera, olha, tá? Essa altura H. E ponto da esfera e o valor da função, certo? Você pode imaginar uma série de funções. Quando você está fazendo geometria diferencial, é natural você perguntar o que quer dizer. Bom, primeiro você pode perguntar o que quer dizer a f ser contínua num ponto. Né? Então você pode pegar assim, P pertencente a S, pode falar f é contínua P, tá? Aí, bom, aqui na S, a gente já tem uma topologia, certo? Então, uma maneira é você falar, bom, eu tenho uma topologia aqui, eu tenho uma topologia na reta, então eu posso falar, bom, a imagem inversa de abertos vai ter que ser aberta, alguma coisa contínuas, tá? Você pode fazer isso, porque você tem a noção de abertos. Fora verificar que a função dada é contínua pode ser complicado, mas pelo menos você tem uma definição. Agora, se você fala assim, bom, estou fazendo geometria diferencial, gostaria de derivar, né? Então, o que quer dizer que f é diferenciável? Diferenciável P. Como é que fica, né? Quero uma definição que venha a ser diferenciável. Então, uma ideia que vocês podem ter é o seguinte: bom, eu sempre tenho uma função diferenciável quando o domínio é um aberto do R2, certo? Eu tenho as minhas parametrizações locais, então eu poderia ter a seguinte ideia: P, tá? P pertencente a S, imaginando que aí eu tenho a função f. Para esse começo de conversa, vamos seguir que é a função com valores reais. Aí, pelo fato da S com superfície regular, eu sei que tem uma vizinhança aqui, uma aplicação, uma parametrização local, certo? Depende de um aberto do R2. Então, eu poderia falar assim, olha, é natural, já que eu sei se a F tivesse definido nesse aberto aqui, eu tenho, por exemplo, Q, que seria a imagem inversa pela parametrização do ponto P, x a menos 1 de P. Então, assim, eu poderia fazer o seguinte, ó, considera a composição, eu aplico primeiro x, f, essa f bola x é uma função aberta do R2 com valores reais. Então, né? Então, eu poderia falar, então eu vou definir f, sabe, quando ela vai ser diferenciável em P quando a f bola x for diferenciável em P. Então, parece razoável. Então, mas aí você poderia cair no seguinte problema. O que aconteceria, porque assim, a parametrização não é única, né? Você poderia ter o seguinte problema, você tem aqui o mesmo cenário, mas aí você tem uma parametrização X e uma outra, estilo, certo? Essa aqui define um aberto U, essa aqui é um aberto util, e a F continua ela mesma aqui,
aí você poderia considerar aqui umas vizinhanças convenientes, né? As composições. Então, você poderia considerar x bola f, mas também poderia considerar f bola x, perdão, ou então f bola x til, tá? E aí, por exemplo, será que é possível que ocorra o seguinte? A f foi dada para alguma parametrização, por exemplo, x, a f bola x é diferenciável, mas para uma outra parametrização, a f bola x til ela não é diferenciável. A f bola x til pode ser. Então, aí seria muito complicado. Porque, só um pouquinho, gente, tem um barulho aqui. Pronto. Tá, voltei. Então, espero que esteja claro o problema. Será que pode acontecer isso, que a f bola x, será que pode acontecer, né? Será que é possível? F bola x é diferenciável e f bola x til não é diferenciável. E aqui você teria, claro, tem um ponto aqui, vamos dizer Q, tá? Que é mapeado pela x no P, e aqui um Q til. Então, diferenciável em Q, aqui em Q til. Porque se isso pudesse acontecer, a gente teria um problema, né? Porque, dado uma f, eu ia ter infinitas parametrizações locais, e aí eu teria que ficar nesse saco infinito de parametrizações locais, tentando descobrir se existe uma tal que ela é diferenciável. Então, seria um pesadelo isso aí, né? Seria totalmente esquisito. Bom, e ainda bem que isso aqui que eu estou falando, supondo, não pode acontecer, tá? Porque o que vai acontecer, né? A proposição que eu quero mostrar é a seguinte: quando você tem essa situação onde tem uma vizinhança de P coberta aqui simultaneamente por duas parametrizações, tá? Então, deixa eu fazer um desenho um pouquinho melhor, assim, né? Vamos supor que eu tenho um aberto aqui, U, tá? A parametrização X. Vou tentar desenhar a imagem aqui dela, tá? E vamos supor que eu tenho uma parametrização, em vez de usar X, acho que eu vou usar Y, tá? E aqui um aberto V. Tá? Então, esse U está dentro do R2, e é como se a gente estivesse caindo no R3, né? Espero que vocês entendam esses diagramas. Aqui tem um ponto P. Então, o P pertence à imagem pela X do aberto U, mas o P também pertence à imagem pela Y do aberto V, tá bom? Então, aqui eu vou desenhar em outra cor aqui, talvez. Imagina que está o aberto V, e aí a imagem dele no R3 seria um conjunto assim. O importante é que o P está contido aí, né? Então, se você olhar para a interseção dessas duas imagens, você pode considerar, chamar de W, W é a interseção de X de U com Y de V, a componente, tá? Pode ser essa interseção. De qualquer maneira, contém P, né? Então, P pertence a W, certo? E aí você pode olhar para as imagens inversas do W pela X e pela Y. Então, vai dar um subconjunto assim, né? Não sei como é que vai ser exatamente. Vai ter um subconjunto aqui, assim, um outro assim. E aqui você vai ter, com certeza, um Q, tá? E aqui um Rzinho, tal que o X de Q é o P, mas o também é igual ao Y de R, certo?
Então, o que a gente vai tentar mostrar é o seguinte: se você olhar para essa vizinhança aqui, tá esse aberto, e esse aberto aqui, ó, você vai ter, eu poderia fazer assim, ó, essa composição restrita a esse aberto aqui, tá? Depois eu posso. Esse aberto seria, esse primeiro aqui seria y a menos 1 de w, tá? Então, nesse y a menos 1 de w, eu desenhei aqui em azul, eu poderia definir a aplicação que eu primeiro aplico a y e depois aplico a x a menos 1, tá bom? Então, seguindo lá o livro, eu vou chamar essa aplicação de H, tá? Então, essa aplicação que a gente chama de mudança de parâmetro, tá? Então, você tem, por exemplo, aqui nesse R2 aqui, você pode ter o V, tá? Coordenadas do R2, e aqui psi eta, tá bom? Então, assim, você pode começar com um ponto aqui, aplicar x, aplicar a inversa da y, vai cair no ponto aqui, tá? E você pode ir e voltar. Então, essa H aqui, ela está bem definida, e se ela for diferenciável, tá bom? Se ela for diferenciável, esse é o ponto todo. Aí aquele problema que eu citei acima não vai existir, né? Porque se eu tivesse essa aplicação aqui diferenciável, tá? Então aí é tranquilo ver que f bola x vai ser diferenciável em Q, se somente se f bola x til for diferenciável. Peraí, aqui tem que seria Q til, né? Q til, faltou um til aqui, tá? Então, se a passagem essa passagem entre abertos de R2 for diferenciável, então f bola x é diferenciável em Q, somente se f bola x til é diferenciável em Q til. Então, esse problema que eu imaginei não existe desde que eu consiga provar que essa H aqui é diferenciável, tá bom? Então, é isso que eu vou tentar fazer. Ainda bem que é assim, né? Porque se não fosse, seria um pesadelo, tá? E é essa proposição que garante que a gente vai poder dar como definição de diferenciabilidade exatamente o que eu falei antes. A definição que eu sugeri funciona, tá? Mas assim, o que chancela essa escolha de definição é essa proposição que eu quero mostrar para vocês. E se ela não funcionar, seria um pesadelo, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Vamos ver a demonstração. Então, que vocês podem ver, tá? O enunciado preciso lá no livro do Manfredo, tá bom? Mas, basicamente, o que eu quero mostrar aqui é que essa H é diferenciável, tá bom? Então, a proposição aqui que eu quero mostrar, essa mudança de H, tá? Que vai de y menos 1 de w em x a menos 1 de w, é um difiomorfismo. Quero mostrar que é um difiomorfismo. Por que eu estava falando que eu tenho que mostrar que ela é diferenciável? Porque uma observação mais ou menos óbvia é que y é contínua, x a menos 1 é contínua, né? Então a composição de contínuos é contínua, tá? E a H também tem inversa, que a inversa de H seria eu aplicar primeiro a x, depois a y a menos 1, tá bom? Então, H é contínua, essa inversa é contínua. Então, H é um homeomorfismo. Isso é tranquilo, não precisa fazer nada. Mas não é imediato, né, que é um difiomorfismo. Então, tudo que eu preciso, por exemplo, se eu mostrar que a H é diferenciável com algum argumento, aí trocando o papel de x e y, eu conseguiria mostrar que H menos 1 também é diferenciável. Então, ela vai
H teria inversa e as aplicações H e H-1 seriam diferenciáveis, tá? Então, basta provar que H é diferenciável, tá? Então, basta provar... Ops. Basta provar que H é diferenciável. Então, vamos lá, né? Como é que a gente vai provar isso? Então, eu vou usar esse diagrama aqui, ó. Então, Q, né, é um pontinho do aberto U, que é mapeado em P, e R é o pontinho no aberto V, correspondente aqui, que é mapeado no mesmo P, tá bom? Então, eu gostaria de mostrar que essa função H ela é diferenciável, por exemplo, num ponto R, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que a gente vai escrever isso aqui. Tá, então, então em coordenadas UV, né? E psi eta, queremos mostrar que U como função de psi eta e V como função de psi eta são diferenciáveis, tá bom? Então, talvez tenha um pouquinho de abuso de notação aí, mas basicamente eu estou imaginando que eu tenho coordenadas UV no R2, tenho uma cópia do R2 aqui com coordenadas psi eta, e naqueles abertos que eu mencionei, então é como se eu pudesse, quem faz essa transição aqui é a função H, e então é como se eu tivesse assim, H de psi eta é uma função U de psi eta, V de psi eta, tá bom? Então são essas U e V de psi eta que eu quero mostrar que são diferenciáveis para mostrar que H é diferenciável. Tudo bem? Então, de novo, aqui vai ter uma construção que vai nos permitir usar o teorema da função inversa. Tá? Então, vamos lá. A primeira observação, para a gente conseguir definir essa função, é que sem perda de generalidade, tá? Nós podemos supor que o Manfredo usa essa notação aqui, ó, eu não sei se vocês estão acostumados, né? Eu acho que saiu um pouco de uso. Não sei, mas o que quer dizer isso aqui, né? Aqui, lembrando que a gente tem uma parametrização definida no aberto U, que seria caracterizado por três funçõezinhas aqui de UV, né? Xzinho, Yzinho e Zzinho, certo? E esse negócio aqui, isso aqui, na verdade, é o determinante, tá? Dessas X com relação a U, Y com relação a U, X com relação a V, Y com relação a V. É o determinante, né? XUYV menos XVY1, tá? Aí ele abrevia assim, né? E ele está dizendo que você pode, sem perda de generalidade, supor que isso é diferente de zero num pontinho Q, tá? Lembrando quem é o Q, né? Só para a gente não perder o... Aqui você tem um pontinho Q e aqui você tem um pontinho R, tá bom? E Q, X de Q é o P e Y de R também é o P, tá bom? Então, o H de R seria o Q,
tá bom? Isso a gente sabe. Então, ele começa olhando para esse ponto Q e fala, ó, sem perda de generalidade, você pode assumir que isso é diferente de zero, tá? Por quê? Porque se você olhar, a dx é injetiva, né? dx do Q é injetivo. Então, quando você olha para a matriz, essa matriz é formada assim, né? XU, YU, ZU, XV, YV, ZV. Tá bom? Então, esse negócio aqui, essa transformação linear injetiva, então, o posto é 2, e o posto aqui seria é o número de linhas ou colunas LI, né, da álgebra linear. Então, se você olhar para as linhas, duas dessas linhas aqui tem que ser LI. Se as três fossem linearmente dependentes, o posto seria 1 ou 0, certo? Então tem duas linhas. Ele, sem perda de generalidade, pegou essas duas primeiras. Então, pegou esse bloquinho 2 por 2, tem que ter o determinante diferente de zero, tá bom? No ponto. Tudo bem. Aí, uma vez que a gente sabe isso, ele vai considerar uma aplicação que é a seguinte, né? É um pouquinho diferente da outra que a gente usou, né? Então, aqui é uma F grande, tá? Eu vou usar essa mesma letra lá do Manfredo. É a mesma demonstração, tá? Eu só espero não estar complicando ela para vocês. Então, assim, eu vou definir essa aplicação. O domínio aqui é como se fosse um cilindro, né? Um produto cartesiano no aberto, onde está definida a parametrização X, cartesiano com R, tá? E ela vai cair dentro do R3. E a definição é a seguinte: F num ponto U, V, T. T é a coordenada que eu vou usar para essa reta real, tá? Esse R aí. Então, por definição, isso vai ser x de UV, y de UV, e aqui vai ser z de UV mais t, tá bom? Então, a única diferença da aplicação x para essa aplicação f é que você introduz essa variável t aqui, tá? E ela só vai aparecer, a dependência em t só vai aparecer aqui de uma maneira quase trivial, que é somando t. Tá? Então, se a gente fosse pensar aqui num desenho do que está acontecendo, aqui você pode pensar U, V, T, tá certo? E aqui você pode pensar em coordenadas X, Y, Z. E você pode pensar que a F está pegando pontos de uma espécie de cilindro, né? Que é como se você tivesse aqui o aberto U no plano V, e aí você fez o produto cartesiano com R, tá? Então você está pegando, no fundo, um cilindro aqui, tá? O negócio vai lá para cima, para baixo. Então a F está definida nesse cilindro aqui. E note que se você pegar esse aberto aqui, plano V, né? O aberto U, né? Se você pegar ele aqui, a imagem vai ser a X de U, né? Então vai ter um negócio que pode ser meio esquisito aqui, um pouco, mas não muito. X de U. Esse pedacinho, né, de superfície. E quando eu vario T, a única coisa que eu faço é
andar para cima e para baixo aqui verticalmente, tá bom? Então, ela vai pegar um cilindro onde as seções horizontais são sempre cópias de U, né? Esse primeiro cilindro no espaço UVT, e vai levar isso num outro cilindro onde você tem, para cada T lá, você tem uma cópia do X de U. E aí você vai transladando isso para cima e para baixo e forma um cilindro assim, tá bom? Então, essa é a ideia dessa aplicação. Assim, a ideia não, mas a visualização dela, pelo menos para mim. Tudo bem? E aí, vamos ver o que acontece com a derivada, né? A ideia é pegar e calcular a derivada, bom, que a f é diferenciável, é óbvio, porque a x era diferenciável. Aqui eu estou só somando t, né? Então, como é que fica a derivada dela no ponto Q, tá? Então, de novo, olhando para a matriz, como é que é a matriz, né? Tem que derivar as funções coordenadas com relação às variáveis u, v e t. Então, primeiro o u, né? Vai dar xu,yu, zu, depois xv, yv, zv. E aqui na terceira coluna eu estaria derivando com relação a t. Então, a primeira não depende, a segunda não depende, e aqui a derivada vai dar 1, né? Então, eu vou ter 0, 0, 1. Tá bom? E aí, se eu calculo o determinante, ó, como eu tenho dois zeros aqui, né? Então, pelo, sei, Laplace, não sei como é que chama isso, se eu calcular o determinante disso aqui, vai dar aquilo que a gente abreviou assim, né? Vai dar esse subdeterminante aqui de 2 por 2, que a gente sabe que no Q, isso aqui é diferente de zero. Então, pronto. Então, a gente consegue aplicar o teorema da função inversa. Tá bom? Então, nós podemos aplicar o teorema da função inversa. Função inversa. Então, vamos lá. O que o teorema da função inversa vai nos dizer, né? Vou usar esse meu desenho aqui. Vai ter... Tá, gente? Isso aqui está tudo escrito com detalhes no livro, tá? Então, se eu não escrever tudo, porque senão a aula fica muito longa, vocês podem olhar no livro e sempre podem me procurar se ficar alguma dúvida. Então, eu estou marcando aqui o que seria o ponto Q, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui. E aí o teorema da função inversa vai falar, bom, ó, vai existir uma vizinhança, vou pegar uma cor aqui, tá? Existiu aqui uma vizinhança do Q, uma vizinhança no R3, tá? Uma vizinhança no R3. E aí eu olho para a imagem dessa vizinhança aqui, e eu posso olhar para a interseção dessa vizinhança aqui com a x de u, tá certo? Então, eu teria aqui uma interseção aqui, tá? Um pedacinho da x de u, tá? Um aberto aí. E aí a gente vai trabalhar com essa vizinhança aqui, tá? Então, deixa eu escrever isso aqui, tá? Então, ó, vamos ver se eu não falo nenhuma besteira, né? Então, pelo teorema da função inversa, existe, tá? A f a menos 1 definida em uma vizinhança, né, M,
de x de q, tá bom? Tudo bem? Porque x de q, né, seria quando eu estou aqui, né, o t é 0, né? Então, a f, no t é 0, a f coincide com a x, né? Com a x grande. Então, vai ter uma f-1 localmente definida aqui numa vizinhança M de x de q, tá? E aí, a observação é a seguinte. Vamos lembrar, né, que a gente tinha esquecido da y. Cadê a y? Está aqui a y. Lembrando, né? Esse desenho aqui, ó. A gente tem uma paramentação x, que a f, até agora a gente só trabalhou com a x, né? Então, vamos agora imaginar o que acontece aqui, ó. Tem uma vizinhança M aqui, ó, em torno de P, tá? E pela continuidade da Y, eu consigo arranjar uma vizinhança aqui do R contida nesse Y-1 de W, tal que a imagem pela Y está aqui, né? Na vizinhança M. Deixa eu escrever isso. Então, deixa eu escrever. Pela continuidade da aplicação Y, né? Segue que existe uma vizinhança M de R, tá? Lembrando quem é o R. O R está aqui, né? Aqui, ó. Aqui é o Q e aqui é o R, tá? Então, estou dizendo que vai existir uma vizinhança N tal que a Y de N, tá certo? Ela está contida na vizinhança M. Tá? Por continuidade, né? Eu posso fazer isso. Então, agora, para terminar, a gente observa que a função H, a aplicação H restrita a N, essa vizinhança que eu acabei de mencionar, tá? Pode ser expressa, a gente pode expressar, né? Da seguinte maneira. Vamos ver se vocês vão concordar. Como eu não posso olhar para a cara de vocês, só depois se vocês fizerem algum comentário em relação ao vídeo, tá? Então, H restrita a N, essa barrinha e esse N aqui é a notação usual para a gente falar que eu estou pegando H, que está definida, em princípio, num aberto aqui grandão, tá? Que eu só estou chamando de H, aquela barrinha significa que eu estou considerando uma nova aplicação que você considera o domínio como sendo N, tá? Ok. Então, isso aqui vai ser aquela inversa que está localmente definida, composta aqui com a y, e a y também, para ser coerente aqui, eu vou estar restrita a n, tá? Então, a H, a aplicação que a gente estava interessado em mostrar que era diferenciável, ela pode ser localmente, tá? Uma vizinhança que é conveniente do ponto R, ela pode ser escrita como composição. Primeiro você aplica a y, tá? Quando você aplica a y, você
vai cair aqui, assim, num pedacinho de superfície. Depois você aplica a f a menos 1, que pelo teorema da função inversa está bem definido. Tá bom? Agora, o que a gente ganhou com essa construção toda, né? Essa y, tá? Ela está definida num aberto do R2, assumindo valores do R3. Então, a gente sabe o que quer dizer diferenciável. A f a menos 1 também, né? A f a menos 1, ela está definida no aberto do R3, né? E está assumindo valores aqui no R3. Então, a gente sabe o que quer dizer diferenciável. Tá bom? Então a H restrita a essa vizinhança N é a composição de transformações de aplicações diferenciáveis. Então, H restrita a N é a composição de transformações de aplicações diferenciáveis. No sentido do cálculo, né? A gente sabe aplicações diferenciáveis. Ou seja, os domínios e os contradomínios são abertos do espaço euclidiano. Tá? E aí a gente tem a regra da cadeia, né? Se essa y é diferenciável e a f menos é diferenciável, a composta é diferenciável. Tá? A regra da cadeia fala isso, quer dizer, ela fala quem é a derivada também, né? Uma fórmula para derivada, mas em particular ela garante, então pela regra da cadeia, então, acho que eu já estou cansado. Pela regra da cadeia, H é diferenciável em R. No pontinho, tá? Esse pontinho aqui, ela é diferenciável. Mas o R é arbitrário, né? O R é um ponto qualquer. Aí, então, Então, H vai ser diferenciável, tá bom? É basicamente isso. E deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa. Tá, deixa só para vocês pensarem aqui, ó. Vamos supor 2 minutos. A gente pode pensar assim, ó. Você tem S1 e S2 superfícies regulares e você tem uma aplicação φ entre elas, tá? Para cada ponto de uma superfície, você associa um ponto de uma outra. E aí, se vocês tivessem a tarefa de definir o que vem a ser φ contínua e o que vem a ser φ diferenciável, tá? Como é que vocês iam fazer? Eu discuti o caso onde você tem uma função assumindo valores reais, tá? Nossa conversa começou aqui, né? Você tem uma superfície, tem um pontinho aqui, tem uma f, e eu quero saber quando é que ela é diferenciável, tá? Então, a definição que a gente vai pegar para funções diferenciáveis é assim: a função f é diferenciável se, para alguma parametrização local, quando você faz a composta, como está indicado aí nesse diagrama, essa composição é diferenciável. E o que garante que isso faz sentido é justamente o fato dessa mudança de parâmetro, que a gente acabou de mostrar que a mudança de parâmetro é sempre diferenciável. Ok? Então, eu vou parando por aqui e espero encontrá-los de maneira síncrona na próxima semana. Até.